Meu nome é Renato Dantas, sou mestre em Direito Penal, servidor do Tribunal de Justiça desde 1992. Vamos trabalhar Direito Penal, vamos dar dicas sobre Direito Penal. Começaremos a primeira dica falando sobre princípios básicos do Direito Penal. O primeiro princípio básico do Direito Penal é o princípio da legalidade. O que é que nos ensina o princípio da legalidade? Só se pode estabelecer um crime, um tipo penal, através de lei. E essa lei tem que ser lei ordinária. Por exemplo, não cabe uma medida de segurança. Muito parecido com esse princípio, que nos confunde na hora da prova, é a diferença entre o princípio da legalidade e o segundo princípio, que é o princípio da anterioridade. Até porque estão previstos no mesmo artigo, no artigo 1º do Código Penal. Vejamos só. Enquanto a legalidade é a exigência da lei, a anterioridade é que essa lei, que é necessária, tem que ser anterior ao fato. Então, legalidade, exigência da lei, anterioridade, necessidade que a lei regule anteriormente o fato. O fato aconteceu, já existia a lei, a gente pode punir. Se não existir a lei, não se pode punir. O terceiro princípio, também ligado, é o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. O que é que significa esse princípio? É que a lei, em tese, nasce para regular fatos futuros. No entanto, no direito penal, se a lei nova beneficiar o agente, ela será aplicada retroativamente. Ok? Outra coisa, outra dica interessante, a questão das leis intermediárias. O fato aconteceu quando existia uma lei A, vigorava uma lei A, passou a vigorar uma lei B e a sentença só foi dada quando vigorava uma lei C. Que lei eu devo aplicar? Sempre a lei mais benéfica. Ok? Vamos para o princípio da insignificância ou bagatela. Vejam só. Direito penal, o que é o crime? O direito penal nos diz que o crime é uma lesão ao bem jurídico protegido. Para a Roxin, essa lesão tem que ser o quê? Tem que ser minimamente relevante. Lesões irrelevantes serão desprezadas. E o efeito disso é se estará excluindo a tipicidade, primeiro elemento do conceito analítico de crime. Depois já tem o princípio da individualização da pena. A pena é individual, mesmo que duas pessoas cometam o mesmo crime, em conjunto, cada um terá a sua pena. O outro viés do princípio da individualização da pena é que quem cometeu o crime responderá por ele. A responsabilização penal não pode ultrapassar o agente que cometeu o delito. Depois tem o princípio da intervenção mínima, princípio muito caro ao direito penal. É que o direito penal só deve regular relações jurídicas mais importantes. As relações menos importantes devem ser reguladas pelo direito administrativo, pelo direito civil. O direito penal é a face violenta do Estado. Por isso, ele só deve ingressar quando for o quê? Necessário. Tá certo? O outro princípio é o princípio da proporcionalidade. O princípio até intuitivo. Quanto mais grave o crime, mais grave deve ser a lesão. Maior deve ser o quê? A pena. Então, há uma proporcionalidade, embora essa proporcionalidade seja o quê? Política. Por exemplo, se alguém estupra uma mulher com arma de fogo, pega uma pena menor de quem rouba o celular dessa mesma mulher com arma de fogo. Porque a escolha é aí o quê? É política, tá certo? Não trabalha com a questão social. Outro princípio é o princípio da taxatividade. O que é esse princípio da taxatividade? A lei precisa ser o quê? Clara e objetiva. O destinatário da norma penal, quem é? É o cidadão. Passou-se o tempo onde só quem lia as sentenças e as leis seriam os juristas, tá certo? O alcance tem que ser do cidadão. Outro princípio importante é o abolício crimes. O que é esse abolício crimes? É uma lei nova que deixa de considerar crime o que antes era. A questão vai dizer que ocorreu o abolício crimes em relação ao atentado violento ao pudor, porque esse tipo penal não existe mais. Mas o bizu é o seguinte, não houve abolício crimes em relação a esse tipo penal. Por quê? Porque embora o tipo penal tenha deixado de existir, ele foi fundido em um outro tipo penal. O que antes era atentado violento ao pudor passou a ser o que agora? Estupro. O estupro foi alargado, embora a pena tenha ficado a mesma. Logo, esse exemplo não é de abolício crimes, mas sim de princípio da quê? Da retroatividade da lei mais benéfica. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estamos esperando você na próxima semana na nova dica. Um abraço.